um incentivo à fidelidade. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para darmos início ao estudo de 2 Timóteo, capítulo 1. Mas antes é necessário reforçarmos alguns pedidos que temos feito em todos os áudios. E o primeiro deles é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que eles também venham ser abençoados. Pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. Pedimos também para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós colocamos à disposição ali na igreja. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas tem o Panorama Bíblico e estamos estudando o livro de Gálatas. Na quarta-feira, às 19 horas, estamos estudando o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14h20 horas, estamos estudando o livro de Atos e a nossa escola bíblica. Então, domingo, às 8h30, estamos estudando 1 Pedro e às 17 horas, o Evangelho de Mateus. Então, venha participar de pelo menos um dos estudos, porque certamente você será edificado através desse estudo. Agora, indo para o texto de hoje, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3 diz: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo, então, começa 2 Timóteo, escrevendo para Timóteo, agora já mais velho, né? E dando algumas recomendações, mas antes de entrar no texto propriamente, gostaria de compartilhar com vocês, então, o período em que 2 Timóteo foi escrito. Então, nós vimos quando estudamos 1 Timóteo que Paulo já tinha ficado a primeira vez preso, a sua primeira prisão ali em Roma, e depois ele foi solto ali, onde provavelmente ele fez uma quarta viagem missionária, e foi nesse período, então, por volta aí do ano 62 e 63, que ele escreveu 1 Timóteo. Agora, já 2 Timóteo, ele já estava preso novamente. Se antes Paulo estava preso em Roma, né, como a gente vê ali em Atos capítulo 28, no versículo 30, e a gente vê ali então que Paulo tinha alugado uma casa, então ele estava numa prisão domiciliar. Agora a gente vai ver lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, lá no versículo 13, que ele está numa masmorra fria, né? Então a condição dele mudou drasticamente. E essa prisão aconteceu muito provavelmente entre os anos 66 e 67. É preciso recordar que no ano 64, Nero coloca fogo em Roma e acusa os cristãos, então, desse incêndio. E por causa disso vai desencadear uma perseguição por parte do império aos cristãos. E Paulo, que era um dos ícones do cristianismo, então se vê ameaçado e depois então ele vai ser preso aí, provavelmente entre os anos 66 e 67, que é quando ele escreve então essa carta para Timóteo. E nesse momento de perseguição, a gente vê aqui no versículo 7, que é o versículo que a gente terminou a leitura há pouco tempo, ele vai falar então que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, diante
dessa situação, dessa perseguição, Paulo está estimulando Timóteo, então, a permanecer firme na fé. E para isso ele começa se lembrando de quando havia o recrutado, quando ele ainda era jovem, talvez aí ele tivesse por volta dos seus 14, entre os seus 14 e 16 anos, né? E você vai poder ler essa história então de Timóteo entrando na história ali em Atos capítulo 16. Dá uma lidinha lá depois que você vai ver quando Paulo e Silas o recrutam então ali na sua segunda viagem missionária, né? Segunda viagem missionária de Paulo. E agora ele está então lembrando das origens de Timóteo e nesse período de perseguição, onde matam-se cristãos assim com muita crueldade. Agora então ele está estimulando Timóteo a permanecer firme, mas no decorrer aqui do capítulo, além dele lembrar então Timóteo de suas origens, né, e incitá-lo a permanecer firme, ele também traz algumas recomendações, então algumas cautelas que ele tem que ter, então com alguns irmãos às vezes, né, que podem decepcioná-lo, como aconteceu com Paulo, ou então, né, encorajá-lo com outros que podem nos sustentar nesses momentos de dificuldade. Então, se você ler ali o versículo 16, 17, 18, você vai ver então Paulo falando com Timóteo a respeito da cautela que tem que ter com alguns irmãos e também de gratidão a outros irmãos que se desdobram para nos auxiliarem, não é verdade? Então, eu entendo que esse texto seja propício para os nossos dias, porque diante das circunstâncias em que estamos vivendo e a forma como a nossa fé tem sido abalada através da cultura, entre aspas, né? Aí que tem impregnado o nosso país e como que estão algumas militâncias em desfavor do cristianismo e o que faz com que algumas pessoas tenham um certo receio de manifestar publicamente a sua fé ou dizer publicamente a que fé professam. Então é um momento da gente trazer isso para encorajarmos então as pessoas que temos liderado, porque Timóteo era um discípulo de Paulo, e talvez você seja aí um líder de GC, ou talvez você seja o líder de algum ministério, ou certamente pode ser que você seja o líder aí na sua casa, e você precisa incitar então essas pessoas a permanecerem firmes na fé. Falo por experiência, porque meu filho, ele tem muitas vezes sofrido bullying, né? A palavra do momento é bullying, então sofre bullying por causa da religião, por causa da fé que professa, por causa das crenças que ele tem, dos valores que ele tem, e por permanecer firme, apesar de todo, todas as pessoas, assim, não todas as pessoas, mas a maioria das pessoas se levantando em desfavor da religião que o meu filho professa. Então, diante dessas circunstâncias, muitas vezes a gente pode retroagir, e é isso que Paulo está falando para Timóteo, para não retroagir, muito pelo contrário, avançar. Porque, versículo 7, Deus não nos deu espírito de covardia. Então, nós precisamos manter a nossa fé, a gente precisa manter os nossos valores. O que a gente percebe que falta muitas vezes é o conhecimento da fé e dos valores que a gente precisa ter bem arraigado. Jesus termina o Sermão do Monte falando que nós devemos construir a nossa casa na rocha e não na areia. E quando é que a gente descobre se a nossa fé foi construída na rocha e não na areia? Depois que passa então o vendaval, o maremoto, o furacão,
tsunami, terremoto, tudo isso embolado e a nossa fé permanece firme. Então, diante das adversidades da vida, é que nós vamos saber se a nossa fé foi construída na rocha, e esse é um dos motivos pelos quais o Senhor permite que passamos por dias difíceis. Talvez você está passando por um dia difícil, ou sua família, e eu espero do fundo do meu coração que você encontre essas palavras de bom ânimo para saber que esse dia mau, em um determinado momento, ele chega ao fim, mas é necessário nós permanecermos firmes, firmes na nossa fé, naqueles valores que Cristo deu para nós na nossa caminhada cristã. Então, que você não venha ter espírito de covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu poder, amor e equilíbrio. Então, pense nessas coisas, estimule as pessoas que você tem liderado, que pode ser seu cônjuge, que pode ser seus filhos, que pode ser o seu GC, que pode ser o seu ministério. Pensa nessas coisas e incite os seus liderados a permanecerem firmes nos valores que foram estabelecidos pelo Senhor na longa caminhada da fé aí, e que o Senhor te abençoe.